Fala galera, boa noite, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui hoje, dia 10 de março, às 20 horas exatamente, para continuar com o nosso projeto sobre as lives para conscientização dos endodontistas, clínicos gerais ou reabilitadores sobre os assuntos relacionados à endodontia. Hoje, na verdade, eu queria pedir desculpas para vocês, que no sábado, né, eu tinha agendado essa live com vocês no sábado passado, e às 10 da manhã, como sempre a gente faz, mas eu não sei por qual motivo, eu estava durante a live, de repente a live travou, e aí eu não consegui voltar mais, né? E aí eu fiz uma enquete no Instagram, e o pessoal votou mais durante a semana toda. Eu fiz a enquete para todos os dias da semana, e o dia que mais teve votação foi para que a gente pudesse fazer essa live hoje, né? Segunda-feira, às 20 horas. E o tema da live são urgências em biopulpectomia. Ou seja, são aqueles casos que aparecem no seu consultório. Normalmente o paciente está com muita dor e você tem que solucionar o problema do paciente. Por quê? Porque esse paciente que está com uma dor, que está com dor em uma polpa em estado de irreversibilidade, ele precisa ser atendido. Por quê? Porque essa dor que o paciente está sentindo é uma dor incapacitante, né? Nós chamamos essa dor de dor incapacitante. Então, é o tipo do paciente, é o tipo de situação que o paciente não consegue dormir, o paciente não consegue se alimentar, o paciente não consegue fazer as suas funções fisiológicas, escovar o dente, tomar água, que são situações corriqueiras do dia a dia. O paciente ele não consegue fazer. Então são situações em que você precisa resolver o problema do paciente. E normalmente os analgésicos usados rotineiramente, que são dipirona, Tilenol, ou os anti-inflamatórios não esteroidais ou esteroidais, eles não têm uma função efetiva para esses casos. Por quê? Porque nós estamos dentro de um processo inflamatório num ambiente específico chamado câmara pulpar. Qual que é a diferença de um processo inflamatório que está localizado dentro da câmara pulpar para um processo inflamatório que acontece em qualquer outro lugar do corpo? O processo inflamatório que acontece na câmara pulpar ou no crânio, eles têm uma similaridade muito grande. Que o processo inflamatório está localizado num ambiente inexpansível. Então, normalmente, quando nós temos um processo inflamatório instalado no joelho, no tornozelo, em qualquer outra parte do corpo, nós temos, ocorre lá toda a cascata do processo inflamatório, e um dos primeiros sinais cardeais que acontecem é a liberação de edema. E se isso está localizado num ambiente expansível, como o joelho, como o tornozelo, o que vai acontecer? Vai expandir aquele espaço e claro que vai ter dor, mas é uma dor mais controlada. Quando nós estamos falando de um ambiente como a câmara pulpar, nós temos um ambiente inexpansível, né? Então nós temos processo inflamatório instalado, liberação de edema, e aí nós temos um ambiente difícil. Por quê? Porque começa a ocorrer a liberação de líquido, a formação de líquido oriundo do processo inflamatório, e não há para onde expandir, porque a dentina ela é inexpansível. E aí vai ocorrendo a compressão de terminações nervosas, estão localizados dentro da câmara pulpar, e faz com que o paciente tenha uma dor muito grande. Então, quem aqui já atendeu um caso de pulpite no seu consultório sabe do que eu estou falando, ou quem já teve uma pulpite aqui sabe do que eu estou falando. O quão difícil é controlar a dor desse paciente. Normalmente, quando nós estamos diante de dentes superiores, nós não temos tantos problemas. Por quê? Porque o osso da maxila é um osso mais propício para que ocorra o processo de difusão da solução anestésica. O osso da maxila é um osso mais propício para que ocorra essa difusão, por sua característica mais esponjosa. O grande problema e o grande desafio está onde? Na mandíbula, principalmente nos molares. Os molares inferiores com pulpite sintomática ou pulpite irreversível, independente da nomenclatura, nós vamos ter dificuldades para realizar o processo anestésico. Então são aquelas situações que você faz no consultório, bloqueio regional das 3 posições, né? E aí tem as variações de nome também, das 3 posições alveolar, inferior, bucal e lingual.
e o paciente está com o mento todo anestesiado, metade da língua toda anestesiada, o lábio anestesiado, porém, quando você vai mexer na dentina, o paciente tem muita sensibilidade e você não consegue fazer o processo de abertura coronária. Isso já aconteceu com você? Você aí que está me assistindo, já aconteceu isso com você? Você já alguma vez já tentou fazer uma abertura coronária em um molar inferior com pulpite e não conseguiu? E o paciente estava relatando, falou: doutor, está anestesiado, a língua está anestesiada, o mento está anestesiado, o lábio está anestesiado, mas a hora que o senhor vai colocar, ou até mesmo a sonda na dentina, aquele paciente relata sensibilidade. Isso acontece muito, tá? Isso acontece muito. Quem é clínico, quem está no mocho, sabe do que eu estou falando. Não é uma situação fácil de resolver. Primeiro, é uma situação onde o paciente está extremamente ansioso porque normalmente ele não se alimentou direito, ele não dormiu direito, ele não consegue trabalhar. Então, o processo de liberação de adrenalina endógena desse paciente é muito alto. Então, a chance de acontecer algum acidente médico no consultório, quando eu digo acidente médico, eu estou falando de síncope, de lipotímia, que são situações onde o paciente tem, às vezes, até um pouco da perda de consciência, mas alguns sinais de ansiedade, onde pacientes que já têm relatado na anamnese crises de ansiedade ou síndrome do pânico, vai ser onde vai ser um gatilho para começar a ser o processo de início para essa ansiedade ser disparada. Então, é um momento onde você dentista que está me ouvindo, você endodontista que está me ouvindo, você precisa aprender a manusear esses casos, você precisa conduzir esses casos de forma eficaz. Rodrigo, mas você sempre consegue anestesiar? Não, teve até hoje, graças a Deus, devido a muito estudo, a muitas orientações, a muito treinamento, somente 2 casos eu não consegui fazer abertura coronária, precisei colocar uma medicação e entrar com medicação sistêmica. Os outros casos eu consegui fazer anestesia. E eu vou explicar para vocês como que a gente pode fazer todas essas situações. Antes de entrar propriamente dito nessa fase de anestesia, eu queria relembrar com vocês aqui, até para que os clínicos que aqui estão me ouvindo, às vezes não são endodontistas, mas são reabilitadores, para que você possa relembrar algumas situações clínicas importantes. Primeiro, saber fazer um correto diagnóstico, tá? Nós temos que lembrar que existem dois tipos de sensibilidade ou hipersensibilidade no dente, tá? 2 tipos. Uma é chamada de ou hipersensibilidade ou sensibilidade provocada, que é aquele tipo de sensibilidade onde ocorre a movimentação de líquido dentro dos túbulos dentinários, vai ocorrer o estímulo do tecido pulpar e vai ocorrer a sensibilidade. Isso é neural, né? Você está estimulando o tecido nervoso, são aqueles casos onde ocorre recessão gengival, aqueles casos onde há lesão cervical não cariosa devido a trauma, o paciente acaba tendo um pouco de perda óssea, um pouco de recessão gengival e acaba ocorrendo a exposição dessa área, e toda vez que o paciente tem um estímulo gelado, ele acaba tendo esse tipo de estímulo, tá? Então isso é o tipo de hipersensibilidade provocada. O outro ponto importante que é bom você saber diferenciar é quando o processo inflamatório ele já está instalado. Que aí que é o problema e aí que é a grande diferença, onde você vai saber manusear. Você que é reabilitador, você que é endodontista, que também faz clínica geral, você saber entender que esse dente está doente, o tecido pulpar está inflamado, muitas vezes não numa situação de irreversibilidade, mas de situação ainda reversível, mas que você precisa tratar aquela unidade fisiológica antes de fazer um procedimento clareador, por exemplo. Você precisa devolver à normalidade aquela unidade fisiológica antes de fazer um procedimento reabilitador ou clareador. Isso é muito importante. Muitas vezes, muitos clínicos falam assim: Rodrigo, eu faço clareamento e somente os pré-molares do lado direito doem. Por que provavelmente isso acontece? Porque esse dente provavelmente já estava fora da normalidade. E aí é extremamente importante você saber fazer o diagnóstico correto para que você possa devolver normalidade para esse dente primeiro, para que depois você faça o processo de clareamento, para que depois você faça o processo reabilitador.
Entendem a diferença? Então isso é importante. Vamos lá. E o tratamento dos dois são diferentes. O tratamento da hipersensibilidade dentinária provocada é um bloqueio neural, é uma aplicação de laser junto com alguns produtos para fazer com que o estímulo não chegue ao tecido pulpar e, consequentemente, o paciente não tenha mais dor. Diferentemente de um processo inflamatório instalado, onde o tratamento ele é por meio de anti-inflamatórios e remoção do agente etiológico. Esse agente etiológico pode ser microbiano, ele pode ser traumático, depende da situação. Então, você que é clínico, se você é endodontista ou não, isso é muito importante para você. Você que faz restauração no seu consultório, você que faz procedimentos restauradores, você precisa entender sobre isso. E o que eu quero retomar aqui com vocês? Como que a polpa responde aos diferentes estágios. Então, nós temos no dia a dia do consultório, nós vamos ter uma polpa em estado de normalidade, nós vamos ter uma polpa normal, nós vamos ter uma polpa em estado de pulpite, de uma pulpite reversível, normalmente associado a uma cavidade rasa, a uma cárie interproximal, algo desse tipo. Normalmente o tratamento ele é um tratamento conservador e muito simples de fazer. Nós temos aqueles casos de pulpite de transição, onde há alguns momentos de dor, alguns momentos de acalmia, e eu vou falar sobre cada estágio dessas fases da polpa. Nós temos situações de pulpite irreversível e nós temos a polpa necrosada, polpa em estado de necrose. Então, nós vamos retomar: polpa normal ou polpa sadia, pulpite reversível, pulpite de transição, pulpite reversível e polpa necrosada. Vamos lá. Então, como que a polpa reage em cada situação como essa? Primeiro, quando a polpa está numa situação normal, de normalidade, nós temos que lembrar que quando esse tecido ele é estimulado, quando você provoca a dor, pode ser no seu consultório por meio do teste congelado, ou pode ser por meio de estímulos fisiológicos, como tomar uma água gelada ou tomar um sorvete. O que vai acontecer com esse tecido? Esse tecido pulpar ele vai demorar um pouco para responder a esse estímulo térmico, e a partir do momento que você tira esse estímulo, a dor vai passar imediatamente. Tá? A dor vai passar imediatamente. Então ela demora um pouquinho para acontecer, e no momento que ela acontece, se você tirar esse estímulo, ela passa imediatamente. Então nós temos aqui uma polpa em estado de normalidade, uma polpa sadia, uma polpa sã. É assim que ela responde. E claro, ela vai responder positivamente aos testes de calor, ao teste de frio e ao teste elétrico, tá? E esse paciente não vai ter nenhum tipo de alteração radiográfica, não vai ter nenhum tipo de resposta positiva a teste de percussão vertical ou horizontal. Tá? Então esse é um estado de normalidade. Vamos lá. Passando para o estágio seguinte, vamos supor que essa polpa que esse dente tem uma cárie superficial, ou ela tem uma cárie proximal, ou ele tem algum estímulo mecânico, algum processo de trauma oclusal por uma restauração recente, por exemplo. O que vai acontecer quando a polpa está numa fase inflamatória? Existe o processo inflamatório instalado no tecido pulpar, porém, ele ainda é reversível. Toda vez que eu falo reversível, significa que o tratamento é conservador. Então nós não vamos ter necessidade de fazer o tratamento endodôntico, nós vamos fazer a remoção do agente etiológico e no máximo fazer a associação de um anti-inflamatório não esteroidal para fazer um auxílio nesse processo de normalidade, voltar à normalidade do tecido pulpar, tá? Qual a diferença da polpa sadia para pulpite reversível? É nesse momento, quando você no seu consultório ou no dia a dia, nos momentos fisiológicos de tomar uma água gelada, ou estimular, ou tomar um café quente, o que vai acontecer? A dor vai ser rápida. Quando você estimula o dente, a dor acontece muito rápida. É muito similar quando você queima o dedo. Sabe quando você coloca o dedo em um local que é muito quente e você imediatamente tira o dedo? Por quê? Porque o estímulo ele vai direto ao sistema nervoso central e a resposta sua é muito imediata. O que vai acontecer com esse tecido é a mesma coisa. Então, o estímulo vai ser realizado, a dor vai acontecer muito rápida. Você vai, muitas vezes, tomar aquele choque e depois que você tira o estímulo, a dor passa, vai embora e está tudo bem, tá?
Essa polpa também vai responder positivamente aos testes elétricos, aos testes com calor, vai responder provavelmente negativamente ao teste de percussão vertical e a percussão horizontal. Não vai responder, não vai ter nenhum tipo de alteração nesses momentos. E o tratamento ele é conservador. Tira essa cárie superficial, tira essa cárie interproximal e o processo está resolvido. Ou o trauma oclusal que está acontecendo e o caso está resolvido, certo? Vamos para a pulpite de transição. Aqui nós temos um momento já onde existe, o paciente relata para você no consultório que existem alguns períodos de dor e alguns períodos de acalmia. O que significa? O paciente fala assim, doutor, eu tô durante o dia eu tenho alguns momentos de dor espontânea e de repente a dor desaparece. Tomou remédio? Não. A dor ela aparece e de repente ela desaparece. Ela tem alguns períodos de dor, alguns períodos de acalmia. Isso vai acontecer ao longo do dia, né? Isso vai acontecer. Qual que é a diferença aqui? Nós temos ainda, nesse momento de pulpite de transição, uma eficácia dos analgésicos convencionais. Dipirona, Tilenol, eles são eficazes. Quando você pergunta para o paciente se ele tem eficácia, se esses analgésicos têm eficácia, ele fala não. Se eu precisar tomar uma dipirona ou tomar um Tilenol, eu tenho uma efetividade, ele resolve meu problema e eu não tenho nenhum tipo de alteração. Esse paciente ele vai responder positivamente ainda ao teste elétrico, ao teste com calor, e ele pode aqui já responder com alterações ao teste de percussão vertical e horizontal. E o tratamento desse caso? O tratamento desse caso, pessoal, vai depender muito da situação de cada paciente. Se, por exemplo, a pulpite de transição está sendo causada por uma cárie profunda, aquela cavidade profunda, eu digo que você deve avaliar as condições gerais bucais desse paciente. Esse paciente é um paciente que é jovem, é um paciente que tem uma boa higienização bucal. Nesse paciente, você pode tentar um tratamento conservador. Aí você pode lançar mão de uma proteção pulpar direta, de um capeamento pulpar, para manter esse tecido vivo e fazer uma restauração depois de um determinado período de tempo. Então você vai fazer um tratamento conservador. Primeiro você vai fazer um capeamento ou a aplicação de um material à base com hidróxido de cálcio na composição e vai aguardar aí de 45 a 60 dias e refazer um teste de sensibilidade pulpar novamente. Se esse dente estiver respondendo positivamente, você vai restaurar esse dente e vai ficar tudo bem, tá? Agora, vamos supor que esse paciente ele tenha uma péssima condição de saúde bucal. Esse paciente tem várias endodontias na boca, ele tem muito cálculo, muito tártaro. Não adianta você fazer um tratamento conservador para esse paciente. Você apenas vai prorrogar a endodontia, a realização do tratamento radical, que seria a endodontia. Só que, muitas vezes, você está deixando de fazer o tratamento num caso de biopulpectomia, e se você prorrogar isso, você pode ter que fazer um tratamento num caso de necropulpectomia. Entende a diferença? Então, a pulpite de transição, ela pode ter duas condutas. Vai depender do seu bom senso, vai depender da sua avaliação, de como você vai avaliar esse paciente sobre as condições gerais de saúde dele bucal. Se ele for um paciente de boa higiene bucal, bons cuidados, você pode fazer um tratamento conservador. Se esse paciente tiver uma péssima higiene bucal, tiver muito tártaro instalado, você já deve fazer o tratamento endodôntico radical, que seria a biopulpectomia, porque você vai fazer ainda a endodontia no ambiente ascético. Isso é mais favorável com relação a resultados. Ótimo, então nós saímos aqui de uma pulpite de transição e nós vamos para uma pulpite chamada de pulpite irreversível, ou também chamada de pulpite sintomática. E aqui, neste momento, o paciente já apresenta dor espontânea. O que significa isso? Doutor, meu dente dói e pulsa, ele lateja o tempo todo. Não precisa estimular, o paciente está em repouso e o dente dele está pulsando. Porque existe um processo inflamatório instalado num ambiente que é inexpansível, que é o ambiente da câmara pulpar. E aí você pergunta para esse paciente, você fez uso de analgésico? Falei, eu fiz, doutor. Eu usei dipirona, usei Tilenol, usei anti-inflamatórios não esteroidais como nimesulida, ibuprofeno, e esses anti-inflamatórios eles não foram eficazes. Eles não foram eficazes. Nessas situações, você tem uma situação clínica chamada de um diagnóstico de pulpite irreversível ou pulpite sintomática.
E aí, por que os analgésicos são ineficazes? Porque nós temos uma dor muito intensa devido à compressão das terminações nervosas dentro da câmara pulpar, sabendo que não existe expansão do tecido dentinário, e o tratamento ele é exclusivamente a abertura coronária. Por isso que eu estou dizendo aqui, para você aqui que é dentista, não é endodontista, mas é dentista, você tem que saber fazer isso para o seu paciente. Eu, Rodrigo, como professor universitário, eu acho um absurdo o ortodontista, o implantodontista, qualquer outro profissional odontólogo, dentista, não saber fazer um procedimento de urgência para um paciente que está com dor. Tá? Porque antes de sermos endodontista, ortodontista, implantodontista, nós somos dentistas. E o dentista tem que saber fazer abertura coronária e alívio, tirar a dor do paciente. E aqui o alívio vai vir do acesso à câmara pulpar e o esvaziamento mais completo dos tecidos, né? O esvaziamento daquele tecido inflamado que está ali naquela região. Só que aí nós vamos ter uma dificuldade. Qual vai ser a dificuldade que nós vamos encontrar aqui? A anestesia. É neste momento da pulpite irreversível, da pulpite sintomática, que você aí clínico, que você que não tem tanta experiência clínica, você vai encontrar dificuldades em anestesiar. E até mesmo profissionais já mais experientes vão ter dificuldade em fazer anestesia. E fica aqui comigo, que daqui a pouco eu vou dar muitas dicas legais para que a gente possa melhorar o seu desempenho nesses casos de pulpite irreversível, fazendo com que você tenha um melhor resultado para a abertura desses dentes, tá bom? Então a pulpite irreversível, a dor não precisa ser estimulada, a dor é espontânea. Então o paciente responde positivamente ao teste, e aqui nós podemos ter dois momentos, duas situações. Vocês podem encontrar no consultório aquele paciente que a dor vai exacerbar quando você aplica o gelado, a dor piora, quando normalmente o paciente está naquele momento no ponto mais agudo do processo inflamatório, a dor vai piorar quando você coloca o gelado. Mas quando esse dente ele já passou por 2 dias, isso é uma experiência clínica e é uma diferença histológica, e aquele tecido pulpar ele não está mais respondendo porque ele já está caminhando por processo de necrose, alguns pacientes vão chegar no seu consultório com uma bolsa de água com gelo ou com um copo de água gelada na mão. O paciente vai chegar com um copo assim, ó, ou vai chegar com gelo assim, ó. Ó, doutor, eu estou colocando gelo aqui porque o gelo melhora. Por quê? Porque esse dente, quando você faz vasoconstricção, ele vai fazer com que menos células inflamatórias cheguem naquele espaço e, consequentemente, o paciente tenha uma redução da sintomatologia. Tá? Vejam como é importante você saber diagnóstico. Então, mesmo num caso de pulpite irreversível, você pode ter duas situações. O gelado pode exacerbar a dor ou ele pode aliviar a dor, tá? E aí você está diante de um quadro também de pulpite. Histologicamente, existe uma classificação em alguns livros antigos que dizia e que classificava isso como pulpite serosa, tá? E pulpite reacional, né? E aí você pode ter várias nomenclaturas diferentes dentro de cada livro, tá? Dentro da literatura. A gente tem, importante você saber qual a conduta. Nesses casos, qual a conduta local? Abertura coronária. Você tem que abrir o dente e esvaziar o mais rápido possível e o mais completo possível. Entenderam? E aí nós vamos ter a última situação, que é a polpa necrosada, aquela polpa que já responde negativamente ao teste de sensibilidade pulpar, já pode apresentar uma cárie muito profunda, né, já envolvendo a câmara pulpar. Pode ser ou não que exista uma reação periapical, uma periodontite apical instalada, e aí o tratamento já não seria mais biopulpectomia, seria necropulpectomia, e nós vamos fazer uma live só sobre urgências em necropulpectomia. Hoje nós vamos falar sobre urgências em biopulpectomia. Então, primeiro eu queria explicar as fases da polpa para vocês, para que a gente pudesse nivelar todo mundo sobre conhecimento sobre diagnóstico. Legal. Então, você fez um diagnóstico de pulpite irreversível, de pulpite sintomática, e esse paciente chegou no seu consultório. Veja bem, esse paciente está ansioso,
Esse paciente está ansioso, a maioria das vezes esse paciente está ansioso, ele não se alimentou direito e ele não dormiu direito. Então, quando você vai fazer a abertura coronária desse paciente, quando você vai abordar esse paciente, é extremamente importante que você saiba conduzir. Primeira coisa, o paciente é muito sensível, pessoal, e já existe literatura para isso, ele é muito sensível frente à sua reação com relação ao caso. Se você é um profissional que tem segurança no que você fala, se você tem propriedade no que você fala, se você pega um papel ou um iPad, como eu estou aqui na mão, e você fala para ele assim, olha, você está diante de um quadro de pulpite assintomática, você desenha um dente, você desenha um molar ou desenha um incisivo, desenha o ligamento periodontal, mostra a câmara pulpar, fala que o ligamento periodontal está inflamado, que o tecido pulpar está inflamado, e quanto mais você argumentar, mais segurança esse paciente vai ter em você. E acreditem, isso tem um impacto muito grande na resposta dele frente à dor, tá? O meu grande irmão, meu grande amigo Leonardo Bonjardim, professor da disciplina de disfunção temporomandibular e fisiologia da FOB, tem alguns estudos que mostram isso, tá? Quando você orienta o paciente antes, por exemplo, com um iPad, na televisão ou com um podcast sobre qual é a conduta, de como são os resultados, o que ele pode esperar, orientação verbal desse paciente, você tem um resultado muito mais eficaz. Então é extremamente importante que você saiba conduzir esse paciente. Primeira coisa, verbalmente, receba esse paciente na sua escrivaninha, na sua mesa, e faça uma boa explanação para ele sobre o que está acontecendo. E diga para ele que você sabe o que está acontecendo no caso dele. Por que ele está com dor? E não simplesmente o paciente chegar no seu consultório, você colocar ele na cadeira e começar a anestesiar, certo? Ótimo. Então você está diante de um quadro de pulpite. O que a gente tem que fazer? Primeiro, se for um dente superior, como você tem que conduzir? Normalmente, os dentes superiores, como eu disse para vocês, o osso ele é muito mais propício a receber anestesia do que a mandíbula. Então a maxila ela tem um osso mais esponjoso, que faz com que nós tenhamos uma absorção do anestésico muito melhor. Porém, mesmo assim, há necessidade de você ter técnicas corretas. Primeiro, vamos falar sobre solução anestésica. Quando a gente fala entre a escolha da solução anestésica, nós podemos escolher lidocaína, mepivacaína, articaína. Nós temos vários tipos de anestésicos disponíveis no mercado. Qual que você deve selecionar para endodontia nos casos de biopulpectomia? Ou mepivacaína a 2% com adrenalina 1 para 100 mil, ou articaína a 4% com epinefrina 1 para 100 mil, também que é uma forma de adrenalina, certo? Ou mepivacaína 2% ou articaína a 4%. Por quê, professor? Porque o tempo de anestesia pulpar da lidocaína, por exemplo, é em torno de 15 minutos. Tempo de anestesia pulpar. Eu não estou falando de anestesia de mucosa. Eu estou falando de tempo de anestesia pulpar. Então, se você é um profissional, principalmente aí, quem é recém-formado, que não tem experiência clínica, não use lidocaína para fazer esse tipo de procedimento. Por quê? Porque você anestesia, no momento que você começa a remover a cárie, que você faz isolamento absoluto, quando você vai acessar o tecido, você vai acessar a câmara pulpar, o paciente já vai relatar dor novamente. Tá? Por quê? Porque o tempo de anestesia pulpar da lidocaína não é suficiente para que a gente consiga fazer um procedimento adequado. Então, selecione para casos de biopectomia, mepivacaína 2% ou articaína a 4%. Um cuidado só deve ser tomado. Cuidado com articaína em 2 momentos. Articaína no palato, não injete, por exemplo, um tubete inteiro no palato do paciente. Tá? Por quê? Porque ela é mais concentrada, ela é 4%, e quando você injeta uma grande quantidade, você pode levar uma isquemia muito grande. Tá? Então, palato eu não recomendo, e cuidado com as papilas também. Eu já tive caso no meu consultório onde o paciente teve uma recessão gengival muito grande. Isso é caso meu, tá? Aconteceu comigo.
Eu fiz uma anestesia papilar por lingual e o paciente, uma semana depois, voltou com uma recessão gengival muito grande, com a papila praticamente inteira necrosada. Isso aconteceu comigo, eu não estou falando o relato de ninguém. Tá? Então, cuidado com a articaína nesses dois momentos. Entenderam por que não selecionar a lidocaína? Por que não usar Citanest? Citanest também é impossível você usar prilocaína com feliprecina. Por quê? O tempo de anestesia pulpar é muito baixo. Você não vai ter tranquilidade. E outra, pessoal, escutem, faz 20 anos que eu trabalho com isso, com situações de urgência, e é o meu dia a dia no consultório. Ouçam um conselho: não deixem o paciente ter a experiência da dor. Eu vou repetir. Não deixem o paciente ter a experiência da dor. Por quê? Se você falar assim, eu vou anestesiar um pouco, e se ele sentir dor, eu complemento, você já perdeu provavelmente. Porque no momento que o paciente tem o episódio da dor, ele tem a liberação de um monte de mediadores químicos da dor, ele tem liberação de adrenalina, ele tem liberação de vários mediadores químicos que vão dificultar e muito o processo anestésico futuro. Então, ouça um conselho de um clínico que faz endodontia há 20 anos e só faz endodontia, e principalmente os casos mais complexos. Não deixem o paciente ter a experiência da dor. Anestesie muito bem para que o paciente possa ter um conforto clínico. Isso é uma das principais vantagens dos pacientes que chegam no meu consultório. 90% dos meus pacientes falam assim, doutor, aquela experiência negativa que eu tinha com dor de tratamento endodôntico, mesmo nesses casos inflamados, com você eu não tive. Por quê? Porque eu sei conduzir esses casos, certo? Então vamos lá. Se nós estamos diante de um dente superior com pulpite reversível, o que você vai fazer? Eu gosto de trabalhar com uma agulha extra curta, porque o gauge dela é menor, ela é mais fina, tá? E ela vai ter uma penetração muito mais indolor do que a agulha curta, ou muito menos a longa, eu não acho que não há necessidade. O que vocês vão fazer? Minha recomendação, de meio a um tubete supraperiostal. O que significa isso? Você vai aplicar a solução anestésica frente ao ápice desse dente. Mas você não está fazendo o toque no tecido ósseo, você não está entrando embaixo do periósteo. O que você vai fazer? Você vai aplicar de meio a um tubete nessa região, você vai aguardar uns 5 minutos, você vai fazer uma massagem local para que essa anestesia ela se instale muito corretamente, muito bem, e depois que essa anestesia já estiver instalada, você vai pegar a agulha, aqui está o longo eixo da raiz, você vai entrar com essa agulha em 45 graus, próximo ao ápice do dente, você vai sentir a agulha encostar no osso e você não vai recuar. Você vai depositar o anestésico, a articaína 4% ou a mipivacaína 2%, embaixo do periósteo. Essa anestesia chama terminal infiltrativa subperiostal. Subperiostal, ou seja, ela vai embaixo do periósteo. Mas se você fizer a subperiostal direto, o paciente vai ter muita dor. Então a minha recomendação é de meio a um tubete supraperiostal, deixa a mucosa anestesiar bem, e depois mais um tubete subperiostal. Normalmente você nem precisa anestesiar por palatino os molares. A minha experiência é não anestesiar por palatino os molares, porque eu trabalho com articaína 4% em todos os casos. Entenderam isso? Pessoal, são 2 tubetes onde a segurança do uso da articaína é um tubete a cada 10 quilos de peso do paciente. Então, um paciente de 70 quilos, você pode dar com segurança aí, um paciente normal, né? Sem alteração sistêmica, estou falando de um paciente normal. Você pode aplicar em torno de 7 tubetes num paciente de 70 quilos. Eu estou falando de trabalhar com 2 tubetes e não deixar o paciente ter a experiência da dor. Escutem o meu conselho, não deixem o paciente ter a experiência da dor. Quando você faz essa técnica anestésica, supraperiostal, um tubete,
e subperiostal um tubete, aguarda mais uns 2, 3 minutos, você vai conduzir o processo de abertura coronária tranquilamente. Não vai haver necessidade de você fazer intrapulpar, nada disso, tá? Você vai conduzir tranquilamente. Isso nos dentes superiores, tanto nos incisivos quanto nos molares, nos caninos, pré-molares, qualquer dente da maxila, nós temos uma facilidade muito grande. Se o paciente, porventura, tiver uma sensibilidade lá no canal palatino, na raiz palatina, aí você pode complementar. Se for dentes anteriores na região de nasopalatino, e se for nos dentes posteriores, você pode fazer aí a palatino maior, tá? Mas a minha experiência clínica não há necessidade de fazer essa técnica. Normalmente só por vestibular você consegue resolver. Qual é a grande dificuldade, pessoal? Molares mandibulares, molares inferiores. O que a literatura me traz? A literatura me traz, se a gente pegar a literatura de uma forma geral, a eficácia somente da anestesia das 3 posições, ela é muito baixa. Quando eu digo muito baixa, eu estou dizendo entre 20% e 25%. Então o paciente está com a língua anestesiada, ele está com a mucosa anestesiada, ele está com o lábio anestesiado, com o mento anestesiado, mas a hora que você vai trabalhar na dentina, o paciente tem muita dor. Isso já aconteceu com alguém? Comigo aconteceu várias vezes. Só que hoje eu não entro numa pulpite irreversível em molares inferiores, eu não entro para tratar aquele paciente só com bloqueio regional. Eu sempre, em todos os casos, eu já faço a associação de técnicas, certo? Então, primeiro, bloqueio regional das 3 posições, alveolar inferior, bucal e lingual, certo? Alveolar inferior, bucal e lingual. E depois você vai fazer a seguinte técnica. Você vai fazer uma técnica chamada intraligamentar. E aí você pode dar o bloqueio com agulha. Algumas faculdades ensinam o bloqueio com agulha longa, outras faculdades ensinam com agulha curta. Eu particularmente faço o bloqueio regional com agulha longa, porque se houver fratura da agulha, eu vou lá com uma pinça e tiro, tá? E depois que eu fiz o bloqueio regional, eu vou fazer uma técnica, claro, aguardam 5 minutos para a anestesia das 3 posições se instalar, e aí você vai fazer uma técnica chamada intraligamentar. O molar inferior, ele tem uma raiz mesial, uma distal. Aqui está a região da furca. E logo aqui em cima, você vai ter o sulco gengival. Você vai trabalhar com uma agulha extra curta, com articaína a 4%. E você vai entrar bem nessa região, você vai injetar por vestibular, bem nessa região intraligamentar. E você vai injetar, vai ser difícil de o anestésico se difundir mesmo, porque ele não tem espaço para ele se difundir, então você vai ter que fazer um pouquinho mais de pressão. Você vai fazer isso por vestibular e por lingual, lembrando que por lingual não pode ser uma quantidade tão grande, principalmente num perfil gengival muito fino, num biotipo gengival muito fino, onde o paciente pode ter uma recessão gengival por isquemia, certo? Então cuidado aí nesses pontos. E depois que você fizer isso, você vai aplicar como se fosse uma infiltrativa por vestibular. Por quê? Existe uma ramificação de um nervo ali por vestibular chamado, que é o nervo bucal, passa ali. E nós temos também que fazer uma infiltrativa por lingual, porque lá por lingual nós temos uma ramificação de um nervo chamado miloióideo. Por que a maioria dos pacientes que têm problemas nos molares inferiores tem dor irradiada para o ouvido? Muitos pacientes falam assim, doutor, eu tô sentindo uma dor na região do ouvido. E o problema é no molar inferior. Pode ser problema endodôntico, pode ser uma pericoronarite, pode ser alguma coisa assim. Por que isso acontece? Porque existe uma ramificação uma ramificação desse nervo chamado de ramificação auricular. Então nós temos aí a presença de uma ramificação que vai fazer com que toda essa dor seja levada para a região do ouvido. Então esse nervo miloióide, ele tem ramificação por lingual, ele fica abaixo do nervo lingual, então você dá como se fosse uma terminal infiltrativa ali naquela área e ele vai ter uma eficácia anestésica muito boa ali. Entenderam isso? Então vocês vão fazer bloqueio regional, intraligamentar por vestibular e por lingual na região da furca
e você vai complementar com uma infiltrativa por vestibular para pegar o bucal e uma infiltrativa por lingual para pegar o miloióide. 90% das vezes vocês vão conseguir fazer abertura coronária tranquilamente, tá? 90% das vezes vocês vão ter que fazer abertura coronária tranquilamente. Professor, eu posso fazer o bloqueio com articaína? Pode, tá? Pode. A história de que fazer bloqueio regional com articaína aumenta taxas de parestesia, isso já caiu por água abaixo. Provavelmente esses estudos tiveram lesões mecânicas da agulha, o que levaram aí uma parestesia nos casos de uso da articaína. Mas hoje a literatura já mostra que você pode fazer sim o bloqueio com articaína também. Se você está acostumado a trabalhar com mepivacaína, você pode também fazer o bloqueio regional com mepivacaína 2% e você pode fazer aí a intraligamentar e as infiltrativas com articaína 4%. Até porque você mistura uma solução anestésica que tem uma indução mais rápida, que é um tempo de início de ação mais rápido que a mepivacaína, e você tem uma articaína já com um tempo de duração mais longo. O legal que a mepivacaína ela tem um tempo de anestesia pulpar em torno de 60 minutos, e a articaína em torno de 300 a 360 minutos de anestesia pulpar. Então vai de 3 horas mais ou menos a anestesia pulpar, é o tempo suficiente para que você faça um procedimento tranquilo, esvaziamento, para que o paciente não sinta sintomatologia. A mucosa vai ficar mais tempo. Os pacientes que recebem anestesia de articaína 4% relatam que a mucosa fica por 4, 5, 6 horas anestesiada. Nós estamos falando de tempo de anestesia pulpar, tá? Legal. Professor, mas tem casos que eu faço tudo isso e quando eu vou fazer a abertura coronária eu não consigo anestesiar. Legal. Quando você sabe que o paciente quando você sabe que o paciente está num quadro de pulpite reversível, você fez diagnóstico, eu gosto muito no meu consultório de ter uma medicação chamada de cetorolaco, tá? Que o nome comercial é Toragesic, 10 mg sublingual. O professor Leonardo Bonjardim orientou uma dissertação de mestrado aqui na FOB e mostrou que quando você usa o cetorolaco, principalmente para aqueles pacientes que têm dor difusa, o paciente não chega falando assim, doutor, tá doendo esse dente. Muitas vezes ele fala, doutor, tá doendo todos os dentes da mandíbula do lado direito ou do lado esquerdo. A dor está muito difusa. O que o cetorolaco faz? Além de diminuir, de melhorar o efeito anestésico, ele também vai localizar melhor a dor. Ele deixa a dor mais localizada no dente em questão. Ele tira um pouco das dores referidas, das dores refratárias, tá? Dani, eu vou explicar sobre isso depois. A anestesia intrapulpar, ela vai ser seu último recurso, tá? Eu não recomendo hoje anestesia intrapulpar logo no começo. Por quê? Porque imagina que você tem um tecido vivo e com uma inervação e vascularização e você está injetando anestésico lá dentro. Então é a mesma coisa de você estar injetando adrenalina, porque o nosso anestésico tem vasoconstritor e muitas vezes é adrenalina, como se você estivesse injetando adrenalina dentro de um vaso. E muitas vezes, no momento da intrapulpar, o paciente tem muita taquicardia, o paciente tem síncope, o paciente tem lipotímia. Muitos pacientes têm isso como gatilho de uma crise de ansiedade ou de uma crise de pânico, tá? Então, o último recurso vai ser a intrapulpar. E antes de fazer a intrapulpar, eu vou dar algumas dicas ainda, se possível, tá? Eu vou chegar aí nesse ponto. Legal. Então, molares inferiores, vocês vão fazer isso. Quando você sabe que o paciente está numa situação de pulpite, você pode prescrever para esse paciente uma medicação que a gente chama de medicação pré-entiva, pré-tratamento, antes do tratamento, né? Antes do tratamento. O que acontece? Esses casos, o que acontece? Nesses casos onde nós temos um paciente muito ansioso, nós temos que pensar em fazer o controle de duas coisas. Primeiro, nós temos que controlar a ansiedade desse paciente. E se eu fizer um levantamento aqui, vocês vão saber que 80% dos nossos pacientes que chegam no consultório, eles são ansiosos. Por quê? Porque a população hoje é ansiosa. E o paciente que está com uma pulpite, obviamente, ele é ansioso. Ele está ansioso porque ele não dormiu, ele não se alimentou, ele está com dor, ele está com medo de ir no seu consultório, ele está com medo de sentir dor, tá? Então, nós temos que controlar duas coisas, a ansiedade
e controlar e ajudar o processo de anestesia, que seria aí o uso dos anti-inflamatórios. Então, de uma forma geral, como que se controla a ansiedade? Normalmente, nós vamos trabalhar com medicações de efeito controlado. Você pode trabalhar aí com várias medicações diferentes, Dormonide, você pode trabalhar com Rivotril. Existem várias medicações que são indicadas para essas situações, tá? Pode ser o diazepam, que é uma medicação bastante segura para você poder fazer isso. Qual que é a desvantagem disso? Que é o Valium, né? Qual que é a desvantagem disso? Você tem que ter receituário azul no seu consultório para o paciente tomar. Eu normalmente tenho isso lá na gaveta, no meu consultório, então o paciente chega, eu peço para ele aguardar um pouquinho na sala de espera e passo uma medicação de efeito rápido para ele poder tomar. Pode ser o Rivotril sublingual ou dou mesmo o diazepam, que é o Valium de 5 mg, se o paciente tiver 70 quilos ou mais, ou se o paciente tiver menos que isso, se for mulher, uma mulher magra ou criança, eu prefiro não fazer, né? Eu prefiro de outro tipo de manuseio, estou falando de adulto só. Aí eu prefiro, pode ser 2,5, você pode cortar o comprimido ao meio, tá? Um detalhe aqui somente, se o paciente for idoso, deu preferência para o Lorazepam, que é o Lorax de 2 mg, tá? Porque o Lorax de 2 mg, a excreção dele é mais rápida e o paciente vai ter uma menor intoxicação por meio dessa medicação no momento da excreção. Então a excreção dele é mais rápida, na verdade, tá? A excreção do Lorax é mais rápida. Então, faça uso do Lorazepam, que é o Lorax 2 mg, se o paciente for idoso. Então, veja bem, nesse momento você está controlando ansiedade. E aí você tem que dar um outro medicamento para o paciente para ser pré-emptivo para melhorar a eficácia do anestésico. O que a literatura me diz? Que, por exemplo, a dexametasona de 4 mg tem ótimos resultados. Então, você pode dar para o paciente um benzodiazepínico e junto, 1 hora antes do atendimento, uma dexametasona de 4 mg para ele tomar. Isso vai ter um resultado bastante eficaz. Outra coisa que você pode associar, ibuprofeno com um analgésico. Normalmente nos Estados Unidos eles usam o acetaminofén, que é o Tylenol, tá? O acetaminofén, você pode associar Tylenol com o ibuprofeno de 600 mg. Você pode ter um efeito muito bom também. Rodrigo, mas eu não tenho o receituário azul no consultório. O que você pode fazer? Uma alternativa às medicações com receituário azul é você trabalhar com medicações que causam sono. Normalmente, que tipo de medicação que leva o paciente a ter sono? São os antihistamínicos, né? São os antihistamínicos. Então, você pode trabalhar aí com antihistamínico de 2 mg, você pode trabalhar com um antihistamínico de 6 mg, que hoje tem no mercado, maleato de dexclorfeniramina, por exemplo, que é de 6 mg, né? Você vai trabalhar muito bem para esses pacientes. Normalmente o paciente vai chegar no seu consultório mais sonolento e, consequentemente, você vai conseguir uma melhor eficácia anestésica e um melhor controle da ansiedade, certo? Isso é bastante importante. Vamos lá. Aí você fez todas essas medicações, fez toda a medicação pré-emptiva. Você vai poder se deparar com duas situações no seu consultório. Vai ter aquelas situações que você vai fazer a abertura coronária e vai conseguir esvaziar o canal tranquilamente, tá? Vai ter aquelas situações que você vai conseguir fazer a abertura coronária, mas no momento da extirpação pulpar, o paciente vai ter dor. E aí a minha recomendação é você usar um colírio anestésico à base de tetracaína. Você coloca algumas gotas de tetracaína dentro da câmara pulpar, aguarda alguns minutos para depois dar intrapulpar, para o paciente ter uma sintomatologia menor. Ou você pode mesmo até tentar fazer a própria extirpação sem fazer intrapulpar, só com a tetracaína, tá? E vai ter aquelas situações onde você não vai conseguir fazer a abertura coronária. Professor, mas eu fiz tudo o que você falou, eu fiz as técnicas anestésicas, eu dei as medicações, mas tem paciente que, muitas vezes o paciente é tetrodotoxina resistente, ele não tem uma ligação proteica adequada e o paciente não tem uma boa resposta com anestesia. Qual que é a minha recomendação para esses casos? Até onde você chegou na dentina, o que você vai fazer? Você vai aplicar otosporin ou maxitrol, né? Otosporin ou maxitrol. Para esse caso, o otosporin é melhor. Apesar do maxitrol ser 2 vezes mais potente, o otosporin ele tem uma penetração melhor.
ele tem uma penetração nos túbulos dentinários até chegar na polpa melhor, tá? Ele tem uma penetração nessas áreas melhorada, isso a literatura já mostra. Depois que você deixar esse Otosporin 5 minutos embebido ali com uma bolinha de algodão, você lava bem essa cavidade e você, nesse momento, você vai fazer o velho e bom óxido de zinco e eugenol. Óxido de zinco e eugenol. Muitos alunos aqui nem devem conhecer óxido de zinco e eugenol. Vocês vão espatular óxido de zinco e eugenol. Normalmente, quando a gente espatula óxido de zinco e eugenol, nós deixamos uma pastinha um pouco mais dura, desgrudando da placa. Para essas situações, não. Eu gostaria que vocês deixassem uma pasta um pouquinho mais mole. Por quê? Porque vai ter mais eugenol nessa composição e você vai colocar na cavidade, esse óxido de zinco e eugenol mais amolecido. Por quê? O eugenol que vai estar ali vai levar um efeito anódino, vai levar um efeito analgésico ali naquele tecido pulpar, certo? E claro, você vai selar esse dente e vai medicar esse paciente com anti-inflamatórios, com analgésico de ação central, com o que for necessário para controlar a dor. E chama o paciente no dia seguinte no seu consultório, certo? Por que o Otosporin e o Maxitrol são bons? Nesse caso aqui o Otosporin é melhor, porque ele tem uma tensão superficial menor, então ele penetra mais dentro dos túbulos dentinários. E lembrando que todo corticoide, todo anti-inflamatório esteroidal, ele atua lá no ciclo do ácido araquidônico. Ele atua lá na fosfolipase A2, lá no começo do ciclo do ácido araquidônico. Então ele não deixa liberar muitos mediadores químicos da dor. Então por isso que nós temos um resultado bastante eficiente. Eu estou falando isso tanto sistêmico quanto local, quando o uso dele local. Tá? Isso se não conseguir acessar a polpa. Muito bem, Giovana, se você não conseguir acessar, se por várias vezes você tentou e o paciente tem muita dor, aí você aplica o Otosporin, aguarda 5 minutos, lava o Otosporin e coloca óxido de zinco e eugenol com uma consistência mais amolecida. Entra com medicação sistêmica e marca o paciente no dia seguinte, tá? E aí esse paciente vai vir e você vai conseguir fazer com mais tranquilidade. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Se você precisar, se você conseguiu fazer abertura coronária e o paciente estiver com dor, aí você pode complementar isso aí com mais intraligamentar. Em último caso, você vai dar a intrapulpar, tá? Eu particularmente tenho evitado bastante porque a literatura hoje tem mostrado que o uso da intrapulpar tem levado a intercorrências médicas, como síncope e lipotímia. Alguns pacientes têm muita taquicardia, tem o efeito gatilho para crise de ansiedade ou para crise de pânico. Então o ideal é que você não faça aí a técnica intrapulpar. Evite ao máximo essa técnica. Tudo bem? Legal. Professor, muita gente pergunta, professor, eu posso usar técnica de Go-Gates, por exemplo, que é uma técnica troncular? Pode, mas eu fazendo essas técnicas, eu nunca precisei usar Go-Gates. Professor, eu posso usar uma técnica chamada aquinose, que é de boca fechada? Pode, mas normalmente a aquinose é dada para pacientes que têm trismo, que não conseguem abrir a boca, já são casos de abscesso. Não há necessidade aqui para esses casos. Então, nós vamos fazer um controle aqui da ansiedade do paciente e nós vamos passar uma medicação anti-inflamatória, pode ser um anti-inflamatório não esteroidal ou anti-inflamatório esteroidal, pode ou não estar associado com um analgésico para melhorar a eficácia da solução anestésica. Uma recomendação fácil para o consultório, cetorolaco, que é o Toragesic 10 mg sublingual. Antes de anestesiar o paciente, na hora que estiver fazendo anamnese, o paciente está com pulpite, você já fez diagnóstico de pulpite, coloca um Toragesic embaixo da língua e depois vai proceder à anestesia. Com certeza você vai ter uma eficácia melhor do seu procedimento. Tudo bem? Uma eficácia melhor do seu procedimento, certo? Então, conseguiu fazer anestesia. Qual que é o procedimento agora? Ufa, consegui anestesiar. Agora é isolar, fazer isolamento absoluto e esvaziar os canais da melhor forma possível. Professor, Bruna, pode fazer isso que você relatou aqui também, tá? Você pode colocar o óxido de zinco eugenol por baixo, em contato com a parede de fundo. Em contato com a parede de fundo, o eugenol tem que estar em contato e você pode colocar uma resina flow por cima.
ou um ionômero por cima. Isso pode ser feito sim, um duplo selamento, tá? Ou você pode deixar só o oxizincogenol. Como é de um dia para o outro, não vai ter tanto problema deixar só o oxizincogenol também, tá? Depois que você conseguiu fazer a anestesia, tudo fica mais tranquilo, tá? Tudo fica mais tranquilo. Aí qual é a minha conduta? Esvaziar o máximo possível. Então a minha conduta é, sempre que eu tenho tempo, esvazie o canal completamente. Ou seja, faça todo o preparo biomecânico. Todo o preparo biomecânico. Quanto mais você amplia o canal, mais você tira a polpa, mais você tira aquele tecido. E consequentemente você tem melhores resultados. Professor, eu já estou no meu limite de horário. O que eu faço? Eu pego só uma 10 e esvazio? O que eu uso de medicação intracanal? Tá? O ideal é que você consiga usar Otosporin ou Maxitrol e que o paciente retorne com você em até 7 dias. O ideal, 48 horas, 48 a 72 horas. Que esse paciente volte com você nesse período de tempo e que você mantenha o Otosporin ou Maxitrol dentro da câmara pulpar. Se você não extirpou a polpa. Se você extirpou a polpa completamente, pode colocar hidróxido de cálcio. Tudo bem? Dani, se a sua rotina é pedir tomo para todos os casos, é nesse momento que você deve solicitar. Quando os meus pacientes vêm para o meu consultório em urgência, eu abro, faço abertura, esvazio e aí peço a tomografia para que na próxima sessão eu faça todo o estudo, todo o mapeamento anatômico, o estudo, a determinação do comprimento de cada raiz certinho para que eu possa iniciar o tratamento. Agora, se o paciente, por exemplo, vai viajar, o paciente vai viajar, aí é um problema sério. Por quê? Você não pode colocar hidróxido de cálcio, porque se você colocar hidróxido de cálcio, você vai levar a uma calcificação, a formação de tecido mineralizado. Você não pode colocar o Otosporin, porque um trabalho do professor Mário Leonardo, publicado há mais de 30 anos, já mostrou que se você colocar Otosporin e mantiver mais que 7 dias, você torna aquele ambiente propício à contaminação. Ele vira um nicho de contaminação com algodão. Então não é o indicado. Qual que seria o ideal? Ou medicações que atuam por volatilização. Aí nós teríamos duas opções. Ou o paramono, né, o PMCC ou o PMCF, ou o próprio Formocresol. Aí o Formocresol vão me crucificar por causa do uso do Formocresol, né? Eu já ouvi muitas por causa disso, mas eu estou aqui, continuo aqui, firme e forte, defendendo o Formocresol para os seus usos, e quem quiser conversar comigo sobre isso também estou à disposição. Para esses casos de bio, eu não recomendo o Formocresol, você pode trabalhar aí com o paramono. Por quê? O paramono vai volatilizar em torno de 3 milímetros. Professor, e se eu usar o Formocresol? Não vai acontecer absolutamente nada. Você pode usar tranquilamente, que não vai acontecer absolutamente nada, tá? O ideal é que você consiga atender o paciente o mais rápido possível, tá? Tenha um retorno do paciente o mais rápido possível. Entenderam isso? Mas evite essa situação. Evite essa situação. O ideal, se o paciente for voltar em até 7 dias, use o Otosporin, tá? Isso é o ideal. E a melhor das situações, esvaziar o canal da melhor forma possível, tá? Esvaziar o canal da melhor forma possível. Isso é o ideal. Qual o melhor tratamento? Esvaziar o canal da melhor forma possível. Isola, abre e faz todo o preparo biomecânico. Essa é a melhor das situações. Tá bom? Nós estamos chegando ao final aqui, nós estamos com 59 minutos de live. O nosso projeto é esse, sempre 1 hora de live. Eu acho esse um tema extremamente importante. Eu vou deixar essa live gravada no meu feed, já vou colocar ela lá. Essa live também vai para o canal do YouTube, para quem tiver tempo e quiser assistir na televisão. O canal no YouTube é melhor, porque ele te mostra uma projeção melhor. Eu vou deixar essa live salva lá para vocês, tá? Posso deixar o Formocresol longo prazo? Ele só retorna depois de 1 mês? Olha, o ideal é que não. O ideal é que você não faça isso, tá? Mas se for extremamente necessário, você pode até fazer. Lembrando que o Formocresol precisa ser usado corretamente. Você precisa tirar todo o excesso, tá? Todo o excesso para que você possa colocar somente o algodão sem um excesso dentro da câmara pulpar. Tá bom? Pessoal, obrigado pela presença de todos. Depois, quem tiver mais dúvida, pode mandar aqui no meu direct. Obrigado por quem assistiu, quem esteve aqui comigo. A live vai ficar salva. E depois eu vou fazer uma enquete para vocês
se vocês preferem continuar na segunda noite ou se a gente mantém no sábado às 10 da manhã. Daqui a pouco eu vou colocar essa enquete lá, me ajudem a responder, por favor. Tá bom, pessoal? Obrigado, um abraço. Quem não assistiu a live, conhece alguém, encaminha essa live para quem não assistiu ainda, tá bom? Obrigado, pessoal. Boa noite para vocês.